trauma foi grande. Nunca esqueci. Libertadores 2015, o jogo era Atlético e Atlas. No México, o voo era para Guadalajara. Querido Gustavo Chaves estava comigo, acho que o Leandro Pacheco também era o cinegrafista. E foi curioso, porque nesse dia, nosso queridão Rodrigo Franco também viajou. A gente se encontrou no aeroporto. Você lembra do clássico que teve do Arrascaeta? 1-1. Isso. Atlético e Cruzeiro empataram. Eu não sei se eu estou fazendo confusão. Acho que foi isso. Eles empataram e depois se encontraram no aeroporto, porque o Atlético jogava... Foi debaixo das pernas do Josué? Josué. O Cruzeiro jogava na terça, acho que contra o Huracan, pela Libertadores, na Argentina. E o Atlético jogaria na quarta contra o Tijuana. Então, foi uma polêmica, o jogo não podia ser 48 horas antes do jogo do Cruzeiro na Libertadores. Isso mesmo. Mais uma vez perdeu na federação. Se eu não estou enganado, foi exatamente nesse dia. Então os jogadores se encontraram no aeroporto, nossas equipes também. Eles foram para a Argentina, a gente foi para o México. Era um voo fretado, uma companhia que eu nunca tinha ouvido falar na vida, Chile Jet. Isso foi antes até do acidente da Chapecoense. Foi 16. Porque eu acho que, acho que de certa forma isso mudou um pouquinho a maneira dos clubes contratarem essas empresas depois de que isso aconteceu. Era um voo assim... Só um parênteses, teve um voo para Sucre, na Bolívia, a gente estava junto nessa, que foi num voo, a mesma aeronave do acidente da Chape. Mesmo modelo. Lamia, né? Não era Lamia? Não era Lamia a companhia, era... Bolívia, Bolívia alguma coisa Airlines. Boa. Mas era o mesmo modelo de aeronave que do acidente da Chape. Tinha um Durepox, até sempre conto isso aqui do Durepox no ar-condicionado, você não pingando goteira na Mas fazendo um parênteses dentro do seu parênteses, né? O problema do acidente da Chapecoense não foi o aeronave. Foi falta de combustível, foi uma cagada. Responsabilidade. Mas enfim, depois acho que não teve isso mais. Depois acho que realmente... Bart Simpson fazendo aquelas... Quase uma equação. Os clubes acham Cochete. Foi cochete. Mais um era Chaves. Boas lembranças das aulas de matemática. Mas aí lembrando desse dia, então era uma companhia Chile Jet, eu me lembro Leonardo Silva, Vitor, eles quase não conseguiam sentar, eles reclamavam assim, porque as poltronas eram muito apertadas, né? Os caras são altos pra caramba. E aí beleza, o voo foi rolando e sei lá... E era BH Guadalajara? Era o seguinte, a gente fez uma parada, não me esqueço, a cidade equatoriana de Mantra, que já... Teve jogos aí de Libertadores, Copa Sul-Americana. A gente fez uma parada para abastecimento lá, umas 6 horas depois. E de lá mais umas 6 horas ainda para chegar em Guadalajara. E aí eu acho que, sei lá, com umas 3 horas de voo, eu me lembro que na época eu calculei que a gente devia estar sobrevoando a Amazônia. Começou uma turbulência absurda, assim, que eu nunca vi. O voo balançando. A gente estava lanchando na hora. O Gustavo Chaves levou um banho de suco, porque as coisas voaram tudo, cara. Ele ficou completamente molhado, a gente assustado. Mas estava fechado o tempo? Ou não? Provavelmente... Estava de noite, né? Estava tudo escuro, a gente não estava... Né? Foi de noite, provavelmente sim. Eu não sei de fato o que aconteceu. Foi uma turbulência assim, muito feia. Todo mundo assustado, assim, olhando para o outro, jogadores também preocupados. E aí, de repente, o voo, ele desceu, o avião desceu de uma vez, assim, ó. Falei, caramba, agora já era. Só que no que ele fez isso, ele estabilizou e seguiu. Aí parou. Então, assim, foi um susto grande. Foi pra terceira faixa sem buraco. Foi um susto grande que eu me lembro que depois eu não consegui dormir mais, cara. Um voo gigante e eu não consegui dormir mais de tanto medo. Conversando com alguns jogadores, lembro o Luan também, ficou super assustado. Foi um susto gigantesco. Essa lembrança do Chaves já foi tinha traumatizante. Gente falando os podres da vida, pedindo perdão. Pedindo perdão. Tava quase isso. Como é que é aquela frase que o Thiago fala? Não tem ateu em voo caindo. Não existe ateu em voo caindo. Foi quase isso. E é do Chile. E é do Chile, cara. O terremoto do Chile também. Curiosamente, foi com o Chaves também. Gustavo Chaves também. A gente tava numa cobertura, acho que Atlético Colo-Colo era o jogo. E aí nós estávamos preparando a cobertura, acho que estava até no quarto do Gustavo, já preparando ali o dia de cobertura, era num dia de manhã. E a gente conversando, ele no computador assim, de repente a gente vê, não sei se era uma xícara, alguma coisa que estava em cima da mesa, começar a tremer assim, balançar. Aí acho que passaram assim uns 2 segundos, o tempo da gente entender, opa! Estamos em Santiago, estamos no Chile, é terremoto. Caramba, cara. Aí, cara,
olhamos um pra cara do outro, saímos os dois desesperados, assim, correndo pro corredor. Eu, completamente inocente, correndo pro elevador. Aí eu vi uma senhorinha da limpeza, gente boa, chilena, não. Escada. E aí eu e o Gustavo descemos correndo assim, olhamos, porque era curioso assim, a estrutura do Muito hotel, forte, porque era panorâmico. Não era tão forte assim, pra gente que não é acostumado, né? Tá louco. O hotel era panorâmico, então você conseguia ver as pessoas que estavam nos corredores de baixo e conseguia ver também quem estava lá embaixo no bar. E aí, assim, a gente andando, correndo, a gente olha, vê os jogadores do Atlético desesperados, assim, uns preocupados. A gente, o André Bebezão saiu de cueca. Só que a gente olha lá embaixo, os caras do bar, a galera chilena, todo mundo bebendo, se nada Não passa nada, não acontecendo. passa nada. Aí a hora que a gente chegou lá, a gente foi entender. Os caras falaram, não, a gente teve um terremoto muito forte, que eu não me lembro se foi em 2010. E aí, a partir dali, eles mudaram as estruturas todas de construção. Então, a estrutura do prédio era muito preparada. Tem umas molas assim que suportam esse Exato. amortecedor. Para eles era uma coisa normal. O epicentro do terremoto tinha, sei lá, uns 300 quilômetros. A gente sentiu, porque a gente não está acostumado. Mas para eles tranquilizaram a gente, assim, mas pô, foi um susto. Porque o terremoto que foi para valer, eles não tinham estrutura e foi realmente tenebroso para o Chile na época. Foi um terremoto que foi de madrugada. Foi uma tragédia. Então, Todo assim, mundo dormia. as pessoas acordavam com televisão caindo em cima delas, uma coisa maluca, assim, mas esse aí a gente assustou, mas para eles foi tranquilo, graças a Deus não foi nada demais.